Pessoal, continuando com a nossa próxima palestra, como configurar seu Neovim com o Sérgio Cipriano, ele se apresenta, show de bola. E aí, pessoal, beleza? Então, eu sou o Sérgio. Essa palestra aqui surgiu porque é um trampo, né? Configurar o Neovim e o Vim no geral. E aí, eu explorei um monte de coisa ao longo de muito tempo. Então, eu comecei pegando configurações prontas, aí depois eu customizava uma coisa aqui ou ali, aí eu usava coisas que já são famosas na comunidade. E aí, ao longo do tempo, eu sempre ia tentando mudar. E aí, toda vez que eu atualizava, aí a configuração quebrava, né? E aí, era sempre esse trabalho todo. E aí, nos últimos 3 anos, eu usei a mesma configuração. Aí eu falei, acho que já está estável o suficiente. Eu já finalmente estou com o setup que eu queria ter. E aí eu pensei, eu acho que eu vou mostrar isso porque chegou um dia que eu estava usando algumas coisas prontas e eu decidi fazer uma do zero. E aí eu falei, eu vou me basear em tudo que eu aprendi, olhando a dos outros e usando como base. E agora eu vou fazer a minha do jeito que eu organizei ali na minha cabeça, que aí fica fácil se eu precisar editar no futuro, porque eu acho que a configuração em si de um editor de texto como esse, o problema não é a parte da configuração, é só a manutenção, né, ao longo do tempo, principalmente porque o ambiente não é muito legal assim dos plugins, né? Você atualiza, aí eles tiram uma coisa ou outra, fica depreciando tudo, você não sabe o versionamento de alguns plugins, então você atualizou ali, às vezes você não sabe o que você tem que esperar, e aí você passa um tempinho ali corrigindo uns problemas. Então, o estilo dessa palestra aqui vai ser, eu tenho alguns slides, que no geral eles são mais para eu ficar colando, copiando e colando coisas. Vai ser uma demo, né, no geral. E então eu tive que preparar algumas coisinhas, porque demo a chance de dar errado é bem grande, né? Mas basicamente eu vou tentando ir fazendo ao vivo. O que vai acontecer às vezes é que eu vou ter que pausar para digitar, né, a configuração, e aí eu vou falando aos poucos. Então eu vou ficar alternando entre essa tela aqui e essa outra que eu já tenho uns 3 terminais ali com as coisas que eu vou mostrar acontecendo. Então vai ser basicamente essa a ideia. E, pô, acho que ajuda. Acho que ajuda, talvez aí já dá uma facilitada. Valeu, Samuel. Pô, a palestra acabou de ter um upgrade, então agora tem o Samuel aqui ajudando. Pô, ficou muito massa, valeu. Então, beleza. Primeiro, a primeira parte é mostrar como eu uso um pouco e como é que é o meu Neovim em si, né? Então, basicamente, quando eu vou usar, eu tenho algumas frescurinhas, como essa tela inicial, porque eu não gosto de ficar dando CD e entrando nas pastas, e aí eu criei só um atalho para, eu preciso criar um arquivo novo, então eu já venho direto aqui e crio. Ou senão, eu preciso achar um arquivo. Então eu já consigo ir da raiz e procurando. E o que eu mais uso, que é, por exemplo, eu quero entrar num projeto, então eu estava mexendo, por exemplo, nesse pacote e eu já quero vir aqui direto para ele. Ah, pode ser também. Ah, pode ficar? Que aí já tá rolando mesmo? Beleza. É, E aí, por exemplo, tem algumas outras coisas, como eu gosto de fazer algumas atividades do Git por aqui. Então, isso daqui uma vez eu vi o Sérgio DJ mexendo no Emacs, e ele usava o Git no Emacs, e eu falei, pô, dá pra fazer no Vim, né? Talvez. Aí eu achei um cara que ele olhou outra pessoa fazendo no Emacs, e aí ele fez o plugin pro Vim. Que é muito plugin do Vim bom, às vezes aconteceram desse jeito aí. E aí, normalmente eu não faço, né, questão de fazer só commit ou coisa do tipo, mas, por exemplo, fazer um rebase, aí ele já entra na parte de fazer um rebase e mudar a ordem dos commits, ou você precisa fazer um amend, e aí ele já faz esse amend, ele tem o git status, por exemplo, ele vê, pô, acabei de tentar um rebase, então mudou aqui as hashes, né, e aí, essas coisinhas que dá para fazer, e aí eu também uso um pouco no dia a dia, de também ficar olhando o que eu recentemente acessei,
a árvore, que quando eu converso com muita gente que acabou de começar a usar o Neovim, eles falam assim, pô, eu só tenho uma tela preta e aí eu não consigo nem acessar a estrutura do diretório ali, né? Então, esses plugins que facilitam um pouco a vida. E no geral, porque quando eu comecei também, eu comecei pelas IDEs que são tradicionais e que são mais famosas, e muitas delas têm plugins para você usar atalhos do Vim. Só que chega um ponto que quando você fica mais prático com os atalhos, então o que eu falo, por exemplo, movimentação, né? O JK, L ali, o H. Então, a movimentação, quando você já vai começando a ficar prática, vai ficando um pouco inviável você usar essas ideias com plugin para usar o Vim, porque aí você usa o atalho no arquivo, e aí você precisa mudar para fazer alguma coisa, aí você já precisa parar, às vezes usar algum atalho específico dessa ideia, ou usar o mouse, e aí já começa a ir quebrando a ideia inicial de que é você ficar aqui de boas e mexer tudo já do seu jeito, ou configurações que, no geral, essas outras ideias, muitas delas, às vezes, a configuração é, não é tão dinâmica assim como um arquivo de configuração, às vezes é um JSON, e... mas é isso, tipo, no dia a dia eu meio que faço isso, e coisas como também autocomplete, que eu vou mostrar mais pra frente, então, deixa eu usar como um exemplo aqui. Eu uso Go bastante no serviço, então tem algumas coisas que são algumas praticidades, como às vezes ele já gera algumas coisas e ou ele já reconhecer algum módulo que eu quero e ele já importar e ao mesmo tempo ir reconhecendo as funções e às vezes mesmo uma função aqui ó, por exemplo, ele avisa que esse é um arquivo jogado, né? Você não está na estrutura ali de um projeto Go, mas ao mesmo tempo, tipo, você quer ver a definição, que é o que você faz normalmente nas outras linguagens. Então você já vem aqui, você já vem para definição oficial, que são coisas simples que já vem pré-configurado na maioria das IDEs, mas que a ideia é você conseguir fazer o seu Vim virar essa IDE, né? Então, basicamente, esse é o meu uso do dia a dia. E a ideia é que eu vou configurar do zero. E eu criei deixa eu tirar da tela cheia. Eu criei aqui um container Incus que tem já instalado a versão. Deixa eu ver aqui. A versão 11, eu peguei a última, que eu falei assim, inclusive eu fiquei 3 anos sem atualizar e aí eu tive que atualizar para essa palestra, né, que eu falei, eu vou ter que configurar do zero, aí eu tive que atualizar, e aí foi um trampo, e aí eu lembrei, aí eu falei, pô, a palestra realmente é útil, porque foi muito trampo e eu só precisei atualizar, né, e aí aconteceu o que sempre acontece, de coisas ficarem é, deprecated lá, e darem alguns probleminhas ou outros e eu ter que mudar a minha configuração. É, e aí, enquanto eu estiver mostrando as coisas, eu vou falar um pouco sobre manutenção e a evolução da configuração em si. Então, eu não terminei de me apresentar, né? Era o segundo slide, eu falei muita coisa. Eu tenho o problema do outro Sérgio, que é de falar os slides sem passar eles. É, mas eu estou usando mais ou menos faz uns 8 anos o Nelvin, que aí eu comecei aos poucos, né? Até um ponto que eu falei assim, pô, eu tô cansado de ficar usando o VS Code e aí depois ficar mudando pro Vim. Aí eu falei, eu vou só mudar pro Vim e vai ser uma tortura os primeiros meses ali que eu vou ter que acostumar com o que eu tô fazendo e vou ter que ficar mexendo em muita coisa, mas vai chegar uma hora que é igual um instrumento de música, né? Você começa a tocar, é horroroso, e aí você vai pegando a mecânica ali e vai ficando mais fácil. Aí eu sou formado em engenheiro de software lá pela UNB, e foi por causa da UNB que eu conheci o Debian, porque pessoas apresentaram e tiveram esse contato com a universidade, então é bem bacana isso. Eu hoje estou trabalhando na Magalu, sou um desenvolvedor lá. Todo o setup que eu estou mostrando aqui é similar ao que eu uso lá, então acho que isso é bem bacana, é algo do dia a dia. E essa é a primeira palestra que eu faço como Debian Developer, o que é bem legal. É, Aí é isso. Então, no dia a dia, esses slides, por exemplo, eu escrevi no Vim e aí depois eu rodei, né? Então, por exemplo, quando eu ia mostrar um pouquinho do que eu faço, esses aqui são os slides em Markdown. Aí tem um comando aqui que roda os slides, né? E aí eu posso ir testando e fazendo as coisas on the fly. Então, tipo, até para fazer isso aqui eu pensei, acho que faz sentido, né? Com a lógica da palestra, fazer os slides com isso. Então, edição de texto, o Git, o Golang que eu mostrei. Quando eu fiz meu TCC em LaTeX, eu também tinha um esqueminha para eu compilar o LaTeX dentro do Vim e não precisar sair e ficar tela a tela ali já olhando o que eu estava fazendo no TCC e mexendo.
Eu uso também para formatar JSON, que é muito legal essas coisas bestas, né? Quando você simplesmente faz um scriptzinho, em vez de você ter que usar um plugin, isso daí eu quero um pouco mostrar algumas coisas, que tem muita coisa do Vim que não é plugin, né? É simplesmente você escreve uma linha que facilita a sua vida, e aí você não precisa ficar baixando coisas externas que é, a própria ferramenta, o próprio editor de texto já fornece isso daí. Então eu já mostrei a versão, aí beleza, vamos começar, né? Então, na verdade, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é remover que aí eu não vou ter nada e eu vou ter o vinho seco, né? O Neovim seco e aí a gente começa realmente do zero. Então eu vou seguindo o que disso daí, né? De criar o diretório da configuração. Então toda a configuração vai ficar no .config barra Neovim mesmo, nvim, né? Que é o atalho também para você chamar ele. Isso daqui eu parto do pressuposto que você já tem o Vim instalado, né? Porque acho que não vale ficar mostrando aqui. Quando eu fui instalar, eu peguei do upstream, aí eu só rodei um wcurl, né? E aí já instalou aí. É, mas é isso. Aí, por exemplo, aqui a gente cria o primeiro arquivo, que é basicamente um init.lua, que toda a configuração, um dos motivos de eu ter migrado para o NeoVim, quando a galera pergunta, né, de Vim e NeoVim, é por causa de Lua, né, que o Vim é feito com Vim scripts, muitas coisas, e não é legal. E aí, Lua é uma linguagem muito bacana, e a vida fica muito mais fácil escrevendo as coisinhas, que a linguagem é muito boa. Então, aqui, por exemplo, só para a gente testar, que está realmente chamando o cara certo, aqui, opa, aqui embaixo mostra teste, né? Então significa que ele já está pegando do lugar certo e ele está olhando para onde a configuração realmente está. Acho que esse teste inicial é legal só para você saber se a configuração que você está usando é a que você está começando a escrever, né? Então, e aí, eu vou ir seguindo os slides, né? Que se eu for no modo automático. Outra coisa, eu vou começar mostrando algumas keymaps ali que eu uso por padrão, que eu acho que é bem legal e que já facilita muito a vida. E ela por si só já melhora bastante o editor de texto. Aí só para explicar algumas coisinhas, que o, é um editor modal, né? O Neovim. Então você vai ter modos, então quando você estiver no modo normal, você vai fazer algumas coisas. Então aqui vai ter várias keymaps que vão ser para modos diferentes, né? Quando você estiver no modo visual é outra. E aí o default também quando você está programando, fazendo alguma coisa no Vim, é você sempre estar no modo normal, né? Você não fica. Muita gente no começo acaba acostumando a entrar no modo insert e tentar fazer tudo no modo insert e só quando for fazer um atalho ir para o normal, mas meio que a ideia certa é você ficar no modo default e aí se você precisou fazer um insert, você faz e depois você volta. Você já sai desse modo, né? Mas é isso. Então aqui eu só queria listar alguns modos aqui, só para ter essa ideia geral. Então, basicamente eu vou começar criando um arquivo de keymaps. Então, config nvim keymaps.lua. E aqui eu vou fazer só o mesmo teste, para ver se eu vou estar importando corretamente, né? Então, nesse caso aqui eu vou fazer o require desse arquivo que eu acabei de criar. E eu acabei de ver que eu acho que eu criei no lugar errado. Criei no lugar errado. É, essas partes aqui vão ficar tudo dentro da pasta Lua, né? Porque Lua por padrão, tudo que tiver na pasta Lua já é automaticamente importado. Inclusive, eu não precisava ter colocado lá, né? Então, vamos rodar o Nelvin. E na real eu confundi. Não é importado, não. Então esse aqui estava certo. Pera aí. Require keymaps. Mas por padrão ele olha lá, né? No require, eu falei errado. O require por padrão, ele olha aqui. Aí é por isso que é bom ficar fazendo esse sprint só pra. Porque senão você esquece ele ao vivo, né? É, E aí, basicamente, agora eu vou simplesmente começar a mexer nessa configuração dos keymaps, que eu gosto de. Tem gente que deixa tudo no mesmo arquivo, né?
eu vou ficar usando essa colinha aqui direto, só para ficar colando, copiando e colando e não precisar ficar digitando tudo. Mas tem gente que deixa tudo no init.lua. Eu preferi separar porque quando a minha configuração era um arquivo só do Lua, é, fica um trampo, né? Fica muito grande, tem muita coisa que você consegue quebrar e ficar mais bonitinho. E aí, quando eu preciso mexer no Keymaps, eu só mexo aqui. Eu faço esse atalho, porque aí toda vez que eu for chamar, vai reduzir bastante os comandos. E essa opção aqui é só para ele não ficar mostrando aqui embaixo toda vez que eu faço um comando. Aqui digito dois pontos, alguma coisa. Se você não colocar essa opção, ele vai ficar te mostrando cada comandinho que você faz. Então, os primeiros que eu acho que já é interessante é de navegação, então você já consegue mexer bastante é, na navegação só melhorando ela, fazendo coisinhas básicas. Então, se eu dividir a tela e usar Ctrl H, eu troco de um para o outro. Então, eu não preciso ficar usando Ctrl W e H, o que já é uma coisinha boa, né? Então, já facilita um pouco a vida. Deixa eu só ver. Beleza. É, Eu vou ir um pouquinho rápido, porque eu vou querer focar mais nos plugins. Mas, por exemplo, fazer resize também de janela é interessante. Consegui sair e salvar. Ver se aqui tá tudo certo. Só conferir novamente o init Lua. Tá aqui o Keymaps. A árvore eu vou tentar ficar mostrando só para ir pegando a ideia geral. Opa, tem um Keymaps sobrando aqui. Aí só remover ele, que aí eu tava entrando no cara errado. Aí eu tava editando o arquivo errado que eu falei, uai, não tá funcionando. Então, agora vai funcionar. Mas isso é o bom de fazer ao vivo, né? Que você vai pegando uns erros e agora há pouco, quando eu tava testando, eu falei assim, pô, o Vim tá quebrado, né? Não tá funcionando as coisas que eu tô fazendo, que é o de padrão. Aí, agora tá indo mais natural. Eu tava fingindo que tava funcionando, eu fazia Ctrl W e H. Então, enquanto eu achava o erro ao vivo, eu consegui. Eu consegui ir debugando aqui, mas é isso. Agora funcionou de vez, então não tá com problema não. Aí eu posso continuar, sem desesperar. Mas aí, finalmente, agora eu posso mostrar, por exemplo, o resize das janelas. É, porque esse aqui eu já não sei o atalho default, né? Então eu ia ficar me lascando aqui se eu precisasse ficar fazendo isso daqui, né? Mas então são coisas que só porque você quer fazer rápido, né? E aí, se eu quisesse ficar digitando esse comando aqui, ia ser horroroso, né? A experiência. Então é só para eu conseguir usar setas para ficar mexendo nisso. E aí, isso daqui é o que esse Keymaps acaba que são coisas muito bestas, mas é o que eu mais uso no dia a dia. Então, é por isso que eu quis mostrar um pouco. É, outros aqui que eu queria só para passar por cima, mas eu nem vou mostrar agora. Por exemplo, quando você quer mexer uma linha para baixo ou jogar ela para cima. Na real, eu posso até colar aqui porque é coisa rápida. Então, aqui, por exemplo, você quer pegar essa linha e ficar movendo para cima ou para baixo, é algo útil, ou você quer puxar uma linha para cima sem mexer o cursor. Então, eu só queria mostrar que coisas como essas são possíveis é, sem você fazer nada extra, né? Você só faz um atalho que no Vim muita coisa dá para se resolver só com um atalho mesmo simples. Então, indentação também, se você quiser arrumar indentação, você só precisa de um atalho para isso, que fica mais fácil de mexer. E agora eu vou começar também a mostrar algumas coisas como tecla líder, né? Então, tudo que eu usar de plugin, eu basicamente coloco na tecla líder, só para eu não ter perigo de eu sobrescrever algum atalho já existente do Vim. E aí, quando você vai mexendo, é muito fácil sobrescrever, porque você esquece, porque você não decora os atalhos, né? É a memória mecânica. Então, quando eu fui ativar o plugin do Git, isso aí, acho que eu comecei a usar essa líder por causa do Git. Aí eu comecei a tudo com G, né? E aí eu vi que G, basicamente todos os comandos úteis que eu utilizava começavam com G no editor, e aí eu tive que começar a usar líder, que aí já é bastante útil. É, então, aqui, por exemplo, eu vou adicionar ela aqui, e aí você já consegue fazer coisas como fazer o replace aqui de tudo e ir mostrando para você
que é algo que você já faz naturalmente nos outros lugares, mas que ainda assim é bom você já ter pré-pronto, né? Aqui são algumas qualidades de vida que eu tenho aqui, porque eu decorei, eu não gosto de ficar digitando o dois pontos WQ, o dois pontos X, e aí eu decidi usar a Leader para isso também, e aí só para facilitar a minha vida mesmo. Toda vez que vocês veem eu saindo, para quem não está acostumado, é porque a configuração ela carrega quando eu entro de novo nele, né? Então eu vou colocar uma coisa nova e aí eu vou carregar novamente. É, Aí agora pulando para a parte de opções, né? Tem muita coisa que também é basicamente opções. Então você quer copiar alguma coisa do editor e ir direto para o seu clipboard, pra você colar em outro lugar, né? No terminal, no navegador, é uma configuração, né? Essa última aí. Mas aí eu decidi mostrar só essas. O meu é bem grande. Aí eu queria mostrar só, tipo, que eu não gosto de usar aquele backup, porque às vezes fica dando conflito, ou swap file. Eu gosto de já definir as linhas, não ficar fazendo wrap dessas linhas. Tipo, a linha ficar quebrando. E é um saco quando você vai ficar digitando. Coisas como espaços e tabs também já autodefino. E a parte do clipboard, que é uma que para muita gente é ruim, né? De você copiar e você não conseguir colar em outro lugar. Que basicamente uma coisa muito útil e essencial. Então, aí eu parei de editar nesse arquivo, né? Esse daí já está pronto. E aí vai ter o options.lua, opa, que é esse outro que vai ter só essas configurações mesmo. E aí eu já consigo é, usar aqui mesmo. Deixa eu ver. Beleza. E aí, como você pode ver aqui, já está aparecendo os números aqui do lado, por exemplo. E agora a parte que é a mais interessante, né? Que é os plugins. Então, eu deixei isso daqui só para eu lembrar que é, quando eu fui configurar, eu ficava colocando lazy.lua em minúsculo e aí ele ficava dando conflito, porque o lazy tem que ser maiúsculo quando você vai configurar, porque o plugin chama lazy, né? Então ele fica procurando o plugin e aí, e aí acaba que ele nunca consegue configurar. É, então, eu vou só rodar o comandinho e aí eu criei. E aí eu já faço o require desse cara. E aí agora eu vou começar a realmente configurar os plugins e ir mostrando. Então, o primeiro é o próprio. Opa, tentei criar de novo. O primeiro é o próprio gerenciador de plugins, né? Então, basicamente você está procurando por ele, que você está clonando ele, né? Para você ter ele. A gente vai usar Git. Para gerenciar plugins é tudo pelo Git e acaba que a maioria fica hospedado no GitHub. Então, quando a gente simplesmente deixar o nome do usuário e o nome do plugin, ele vai estar procurando, por exemplo, no GitHub da vida. E aqui o que está fazendo é simplesmente colocando no path o lazy e aí ele faz require na pasta plugins, que eu vou ter que criar também. Deixa eu ver aqui. Agora tentar não criar errado aqui de novo. Quase que eu crio de novo. É, E aí, plugins. E aí, beleza, quando eu entrar aqui, tem que dar um erro, porque ele não achou os plugins, né? Então não tem nenhum plugin, então ele dá um erro. E aí eu vou começar, tipo, essa daqui é a estrutura básica dos plugins, que basicamente é o que eu vou fazer. Eu crio um arquivo para cada plugin, porque aí quando eu precisar remover um, eu ou comento o arquivo inteiro, ou eu deleto o arquivo. E quando eu precisar adicionar um, eu só adiciono basicamente isso. Eu uso os commits, porque eu não gosto de pegar a última versão, eu tento fixar ali na que eu sei que já funciona e que eu já testei, e aí quando eu atualizo, eu tento atualizar na mão, é, porque por enquanto eu não uso nada que já foi empacotado pelo Debian, e aí eu coloco ali alguma configuração específica do plugin. Então, o primeiro que eu vou mostrar aqui é só para... É uma firulinha, né, que todo mundo costuma ter, que é o Color Scheme. Então, só para a gente ter... Eita, eu criei um diretório no Liquid MKDir. Deixa eu... Era para fazer NVim aqui. Então, basicamente, você coloca o nome, né, do plugin, aí eu coloco o commit, aí eu coloquei aqui só algumas configurações que o próprio plugin normalmente já recomenda, e eu vou usar esse color scheme aqui, Tokyo Night, e aí ele já troca as cores para uma default. Uma coisa que eu notei é que é muito mais fácil usar o Neovim quando eu estou usando
as cores, a paleta de cores do VS Code, porque aí quando eu fico mexendo nos atalhos, a galera do trabalho não fica confusa, porque a maioria usa VS Code, né? E eles, você tá usando VS Code, então eu tô entendendo. Que quando você usa outra paleta de cor, as pessoas já ficam confusas, parece. É, pois é. E aí, outro que já resolvendo o problema inicial, porque aqui, ó, aqui pra eu nas pastas eu tenho que usar isso daqui, que é horroroso também, o default. E, por exemplo, para você criar um arquivo, você usa por cento, né? Para mim não parece intuitivo essas coisas, né? Então, aí eu prefiro usar um plugin que faz isso, mesmo já tendo nativo no Vim, né? Eu prefiro usar um aqui porque aqui, como pode ver, a configuração é muito simples. Você só coloca, você basicamente vai lá no GitHub do cara, do plugin, você vê, essa daqui é recomendação recomendada, né? Que é basicamente rodar um setup na maioria das vezes e aí já funciona. É, uma coisa que acontece é que você normalmente tem que usar o lazy, né? E instalando, né, os plugins. Como pode ver aqui, tem um monte que ele está querendo deletar. Eu não vou deletar, né? Porque eu já instalei antes, porque eu pensei, vai que dá alguma coisinha errada e aí eu não consigo usar eles. E para esse daqui eu faço um atalho muito simples, que é espaço E, para eu conseguir usar, tipo, atalhos específicos, né? Então normalmente eu crio um keymaps underline plugins, ponto lua e coloco as configurações específicas ali. Eu não vou fazer só para economizar tempo. Eu vou jogar aqui mesmo esse keymap, que aí eu só deixo aqui desorganizado mesmo, mas quem for fazer pode ter essa outra ideia. E aí quando eu entro aqui eu posso acessar normalmente as pastas sem nenhum problema. Porque aí já vai facilitando a minha vida, né? Que eu não preciso ficar saindo o tempo inteiro para abrir um arquivo novo ou digitando ali embaixo o comando de abrir um arquivo. Aí aqui tem algumas configurações customizadas, né? Porque aquilo ali que eu mostrei igual eu falei, né? É o default do autor. O autor, ele simplesmente passa um default e aí você pode usar ou você cria alguma coisinha nova que você quer customizar. E aí, eu normalmente, é, eu uso, eu uso essa configuração aqui, que é simplesmente para ficar, ele já entrar no arquivo certo, né, e na pasta certa. Então, quando fizer a attach, ele vai simplesmente focar no arquivo que eu estou mexendo agora. E aí já é uma mão na roda, para vários cenários. É, tem essas outras coisas que eu uso, que isso daí já são atalhos a mais. Então, basicamente, essa função onAttach, é, opa, aí, essa função onAttach era essa daqui, né? É, o Lua não dá o erro, né? Se ela não existir, ele simplesmente aceita e finge que nada aconteceu, mas funciona as outras partes. Então é basicamente para eu conseguir digitar A, por exemplo, e conseguir criar um arquivo novo. Ou fazer L e abrir um arquivo que está aqui. Então é só porque eu sempre tento usar os atalhos default do Vim para fazer coisas em todas as outras extensões que eu não preciso ficar decorando nenhuma extensão nova. Esse aqui, o zoom não funciona 100%. Aí eu vou para a parte que eu considero a mais chata de quando você está fazendo uma configuração, que é Language Server Protocol, né? Então, esses dias eu estava vendo uma palestra do José Valim, que ele criou o Elixir, e aí é muito legal que hoje em dia quem está criando linguagem de programação está meio que lascado, né? Que o cara tem que fazer um gerenciador de pacotes, um LSP e a linguagem. E todos esses outros projetos já são grandes por si só. Então, é um trampo danado, e se você for configurar um por um, hoje em dia já tem até nativo. Eu estava conversando mais cedo ali com o Daniel, né, e ele já está usando a versão nativa. Então, na última versão, você já consegue fazer algumas coisas nativamente com a LSP que já existe no Neovim. Eu estou com uma configuração que já funciona há muito tempo, né? Então, aqui falando um pouquinho dos plugins, esse primeiro é para configurar a LSP em si, tanto que ele tem um LSP Zero, que é basicamente uma documentação muito boa ensinando como é que você faz do zero as documentações. Tem esse daqui que é simplesmente para Lua, só que para o Neovim. Então, porque tem algumas coisas específicas que quando a gente ativa LSP, ele simplesmente vai começar a reclamar, né? Ele vai falar, pô,
tá tudo dando errado porque ele não reconhece o Vim, né? Ele não sabe que isso daí já existe e que o NeoVim já reconhece. Então ele vai ficar falando de erros do Vim. Então é só para resolver isso. Aí esse daqui é um gerenciador de LSP, que é para a gente conseguir instalar sem precisar configurar cada linguagem nova na mão. Então você começar a usar Python agora, eu não preciso fazer uma nova configuração e ficar mexendo, você só usa o que já está aqui. Aqui são algumas de autocomplete. Esse autor, ele fez várias coisas separadinhas, então a maioria das vezes você precisa usar todas elas juntas. E alguns que eu uso de snippets, que é aquilo lá que eu mostrei no começo, de quando, por exemplo, eu abro um arquivo em Go e digito PKG, ele já gera a estrutura do arquivo, ou ele já vai gerando algumas coisas. E normalmente a gente usa no dia a dia, quando, por exemplo, vai fazer um loop, né? Você digita for e ele já cria o loop, só para não ficar redundante essas coisas. Aí, logo depois, eu também vou colocar nesse arquivo essa função, que é basicamente para autoconfigurar o autocomplete daquelas que eu acabei de mostrar. Não vou passar em muitos detalhes por ela, mas aí basicamente, tipo, você coloca, você faz o require, você importa elas, depois você roda essa função para autoconfigurar tudo, e aí aqui você só precisa passar, por exemplo, o setup normalmente das que você está usando, e esse daqui eu peguei, por exemplo, eu vi muita gente usando no VS Code, alguns snippets que eu achei legal, e aí eu vi que já estava pronto e você só precisava fazer um load delas, e aí agora você já consegue começar a usar. Aí aqui também tem os servers, que é a lista de servers que você já quer ali autoconfigurar. E aí você passa por elas e vai fazendo aquela função. Nossa, não sabia que 2 cliques quebrava a apresentação, mas pelo visto quebra. Deixa eu voltar onde eu estava. Aqui. E aí você faz o setup e basicamente o autocomplete já. O autocomplete não, o LSP já começa a funcionar. Então aqui você cria um arquivo. E aí eu vou copiar o que eu já deixei aqui preparado no slide. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só ver se tá certinho, porque eu vi que tem um end a mais aqui, eu acho que eu não tinha aberto um create. Hum. Eu acabei de ver que essa colinha aí que eu fiz não tá muito boa. Então eu vou pegar o que eu uso por padrão. É porque tá faltando alguma parte. E aí. Aqui, ó. Eu uso basicamente a mesma coisa, só que com uma frescurinha a mais aqui ou ali. Eu não tinha colocado tudo porque eu não queria falar desses detalhes a mais. Mas aí eu já coloquei, né? Mas é basicamente isso, a mesma função, aquilo lá que eu mostrei. Mas aí tem algumas coisinhas diferentes, como eu gosto que fica arredondado ali o Mason. Aqui eu estou autoconfigurando também o LSP config, já que eu tenho uma pasta extra com os language servers, mas nesse caso aqui a gente pode simplesmente colocar para não dar erro, que eu só quero o Lua por enquanto. É o que eu só vou usar durante a apresentação, né? Então já vou deixar ele aqui. E aqui mexendo nos autocompletes para configurar o autocomplete em si. Então, por exemplo, toda vez que eu for ver um snippet, eu quero usar Ctrl K ou Ctrl J para escolher, né? Aquilo lá que eu falei de usar os atalhos default do Neovim. E aqui pegar os sources, né? Então aqui os sources é basicamente onde que ele vai olhar para fazer autocomplete ou para usar snippets quando for usar. E aí ele deu um erro porque não tem language servers. Deixa eu. Peraí, que eu esqueci qual que é helpers. Tem algum helpers aqui? De... Ah, nossa senhora. Eu copiei e colei no do NVentry ali, eu acho. Deixa eu ir no outro. Aí. Aqui ele não tá achando o helpers, que é esse carinha aqui. Que aí eu só preciso fazer o que eu tinha feito ali de enfiar o Lua. E aí eu acho que já funciona. Nesse caso não é Lua, Lua que escreve
do Language Servers, eu acho que é LuLS, que é o nome do carinha, e também não é LuLS, mas então eu acho que eu vou apagar esse aqui. Deixa eu consultar o que eu fiz. Aqui vai estar Language Servers. Ah, eu deixei só o Go. Então eu vou usar esse aí, que aí faz funcionar aqui rapidão, só para não ter que ficar debugando. É no Ensure Stout? Boa. Que não é que eu tinha colocado o Lua lá também, né? Então, aí. Mas valeu. É, tenho 15 minutos, né? Então vou tentar dar uma acelerada. Mas aqui já tá funcionando. Deixa eu ver se está funcionando mesmo. Que senão, né, eu não consigo provar. Ah, tá funcionando. Oh, que coisa boa. Isso aqui eu pensei que ia dar errado. É. Mas é muito bom que deu certo. E aí já tá funcionando igual eu mostrei no comecinho da palestra, né? E aí, por exemplo, se eu deixar aqui, ele já começa até a mostrar erros, né? Ele já começa a acusar erros. Por enquanto não mostra porque eu não sei os atalhos default para ver esses erros. E aí tem como definir de mostrar ali na linha mesmo. É, Aí beleza, tendo configurado. Aí um outro que eu queria mostrar é um WhitKey, que esse daqui, ele não é tão útil assim, mas eu comecei a usar ele só porque no começo eu queria. Ele é feito para quem está começando a configurar agora, né? E aí você não decora todas, aí você vai usando como um bengala para ir te ajudando a decorar seus atalhos. Ou quando você não esquece, ou quando você esquece, você simplesmente consulta ali. E eu uso no dia a dia, inclusive. Porque é o que aparece aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo. Porque tem muito atalho, e aí às vezes eu uso mais os que eu não uso muito, aqui do Git, por exemplo. Vira e mexe, eu preciso consultar algum deles, porque a maioria eu não uso no dia a dia. Eu uso um ou outro. Então, essa daqui é a minha configuração, mas eu fiz uma reduzidinha só para ficar mais simples. Então, tem como pegar esse carinha aqui. Deixa eu sair desse link. E aí eu criei mais um novo aqui. Witchkey.lua. E aí uma coisa que eu gosto da configuração de ter ela aqui é porque, como pode ver, é só você adicionar um arquivo, né? Você não precisa ficar dando require, não precisa ficar fazendo nada. Então isso aqui é uma. Você simplesmente, tipo, só com isso daqui você já tem um plugin novo e você não precisa fazer nenhum esforço além de criar um arquivo novo e fazer a estrutura básica que você sempre faz. E aqui eu vou colocar só alguns atalhos para LSP, né? Que foi o que eu acabei de fazer. É, e que vai ser útil, né? Então, com isso daqui, com isso daqui a gente não vai ter nada, porque eu não estou importando isso daqui em nenhum lugar, e aí eu preciso só configurar. Então, aí só para eu passando por cima, que eu fui um pouquinho rápido nessa parte, mas aqui eu estou importando, né? Igual eu mostrei, a estrutura básica. Aqui eu faço o require dela para eu conseguir ficar chamando separadamente. E aqui é realmente os atalhos, né? Então, cada linha disso daqui, quando eu digito LA, ele vai fazer isso daqui. Quando eu digito LF, vai fazer isso. E aqui são as opções, que é tipo assim, eu quero usar isso daí no modo normal, eu quero usar como prefixo a tecla líder, e algumas outras para ser silencioso, não fazer remap e alguns outros detalhes. E aqui já mostra a primeira coisinha legal ali embaixo, que é que isso daqui, ele já está dando um problema, né? Olha aí, a gente já consegue inspecionar agora porque está deprecated. E é aquilo que eu falei que é a parada de você ficar atualizando o Vim, né? Que sempre as coisas vão começar a ser deprecated porque alguém decidiu que isso daqui é melhor, né? Essa, esse novo jeito de escrever ficou melhor, eles devem ter dado uma refatorada grande lá no código e isso daqui agora é o melhor para eles. É, e é por isso que às vezes usar uma versão que está travada ali, que você já está acostumado, é ok, para você não ter que ficar reescrevendo coisas que são muito simples, como isso daqui, né? E aí não faz muito sentido, e às vezes eles vão e vê que a mudança foi ruim e volta atrás já, e aí você já se lascou, porque você já mudou a configuração, né? É, mas então basicamente era essa configuração. E aí, uma outra que eu queria mostrar de complemento é que dá pra ver que as coisas já ficam coloridinhas e bonitinho
do jeito que você quer, né? Opa, eu tô acostumado a fazer isso, mas aqui não dá. Eu vou continuar só nesse terminal. Então, por exemplo, tem isso daí, né? Se você tá na última versão que já tá deprecated, ele vai ficar dando esse aviso que é, que é chato, né? Você tem que dar enter. Teve uma vez que tava quebrado minha configuração, e aí toda vez aparecia o erro, né? E aí, como não estragava, eu peguei o costume de sempre entrar no Neovim e já dar um enter para pular a mensagem. Então, isso é o tanto que às vezes é chato você ficar atualizando com frequência, né? E aí é a parte que você tem que acabar aí mantendo com o tempo. Mas, por exemplo, como pode ver, já está coloridinho, né? As coisas aqui. E isso é porque hoje em dia já é nativo do Vim ter esse isso daí já pronto, mas um plugin que a gente usa normalmente para isso é o Tree-Sitter, que é basicamente ele cria uma árvore daquele arquivo e ele consegue em tempo real já ir dando informações é, tanto para o editor de texto quanto para outros plugins, como vai, por exemplo, colorir esses caras ou como vai fazendo outras ferramentas. O motivo de usar o Tree-Sitter é porque eu acho que uma coisa que acontece bastante de você às vezes entrar no arquivo com o default e ele acusar alguns warnings e aí logo depois ele sumiu os warnings, porque ele às vezes ele acha errado as coisas. E o Tricity eu sinto que ele é mais rápido para isso e ele já sempre dá as informações muito rápido e nunca dá problema. Então, aí pela conveniência eu costumo já usar esse cara que é igual eu falei, né? Tem algumas coisas que o Neovim já dispõe e você pode usar nativo e não precisa configurar. Então, mas às vezes você quer usar alguma coisinha diferente e aí você usa uma ferramenta externa. Então aqui, ó, aqui ele já está dando um warning porque provavelmente é, é algum campo novo aí que eu acabei removendo quando eu estava fazendo, mas que vai funcionar por enquanto aí durante a apresentação, então eu não vou arrumar. É, E aí, outras que eu queria comentar, que eu deixei aqui porque eu pensei assim, não vale a pena fazer o slide, acho que eu só vou mostrar ao vivo, por questão de tempo. É, questão de. Essa daqui é a minha configuração, né? Então, só passando um pouco por ela, ela é similar ao que eu falei. Então, tem o Keymaps aqui de plugins, aquele Keymaps com algumas coisinhas a mais. Aí tem o Lazy, que é basicamente o mesmo cara. Tem as opções, aquelas que eu mostrei, mas eu decidi usar mais algumas. E aí tem os plugins, né? Então, por exemplo, essa parte inicial. É esse carinha aqui que eu pré-configurei também e já usei algumas coisas prontas. Aí tem essas barras superiores aí que muita gente gosta de usar e eu também estou acostumado. Então, essas barras superiores é esse carinha aqui. É, Aí o do Git. Então, isso daqui eu acho muito legal quando o default já te agrada, né? Então, o do Git já me agradou, então é o cenário ideal, né? Que você só precisa disso na configuração. E normalmente eu uso o WitKey para ficar salvando os atalhos, né? Então, os meus do Git estão aqui. E aí, se algum dia eu parar de usar, eu nem preciso remover, né? Ele não quebra. Mas o do Vintex é a mesma coisa, quando eu precisava fazer algumas coisas de latex, você só adiciona o carinha e aí ele funciona. E aí o que eu queria mostrar era mais esse telescope. Eu não vou passar muito por cima porque não dá tempo, mas ele é o cara para você ficar fazendo isso daqui, né? Você passar pelo project, mas é outra coisa que você pode fazer por cima. E aí, deixa eu ver aqui. O que eu tinha mostrado, no caso, essa daqui é a versão final, né, que eu deixei do editor de texto aqui. É, o motivo de eu ter feito só isso daqui é porque eu acho que só com isso pré-configurado que eu mostrei, você já tem um ambiente agradável ali para você fazer as coisas que você precisa fazer no editor. Então, essas outras coisas aumenta bastante, eu acho que a qualidade de vida, de você poder, já na página inicial, você já procurar pelos projetos, ou você precisar ficar já olhando o arquivo certo e procurar por outros, né? Então, por exemplo, quando eu procuro por control, você já pode achar as partes que vão estar aqui. É, mas é isso no geral. E aí uma outra coisa que eu estou usando é esse extensions, que é tipo assim, pô, eu simplesmente tenho alguma coisa conveniente que eu quero rodar, só que eu não preciso de um plugin para isso, né? Então, tipo assim, para formatar JSON, eu não quero formatar usando nenhuma daquelas LSPs, porque nenhuma me agradou o suficiente. E aí eu gosto do JQ, né? Aí eu simplesmente, tipo, peguei isso daqui e é um comandinho de você rodar o JQ no terminal, né? Então, basicamente, você escreve o JSON e aí quando você cria, deixa eu ver, por exemplo, ele já vai reconhecer
do jeito que você quer. Então, por exemplo, aí, ó, aí já deu parse erro, por exemplo, nesse cara ali. Mas que é só eu voltar, que também deu parse erro. Eu não tô conseguindo escrever um JSON válido. Deixa eu ver. É JQ, dois pontos. Que já criam válido. Gente, alguém me ajuda aí a escrever um JSON válido? Ah, aí, ó, tá válido, tá válido. Mas é isso. Então é o tipo de coisa que, por exemplo, aquelas linhas lá fazem, mas eu não precisava de um plugin para isso ou algo do tipo. Aí eu acho que era basicamente isso que eu tinha. Que é, eu só queria mostrar um pouco de como eu faço as coisas. Eu acho que a estrutura importa bastante, porque eu só precisei lembrar da minha configuração agora que eu fui apresentar, porque normalmente eu quero adicionar uma coisa nova, a única coisa que eu sei é que eu tenho que abrir essa pasta plugins e adicionar basicamente isso daqui. Eu tenho que adicionar uma linha nova. E é só a preocupação que eu tenho hoje em dia, e não preciso ficar mantendo e toda hora quebrando e tudo mais. Então, aí eu acho que era isso aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu vou ficar com esse aqui. Cara, parabéns pela palestra aí. A gente trocou uma ideia logo no comecinho, né? Eu também uso, assim, bem semelhante, é praticamente a mesma estrutura. Aham. A gente saiu copiando dos mesmos cantos sem brincar. No caso dos plugins aí para Git, por exemplo, né? Eu uso o NeoGit com outros aqui, né? Como diffview para poder ver quem que foi que auditou na linha tipo code, né? Então, Aham. muita coisa que eu utilizo. Eu vi que você tem várias coisas ali diferentes, né? Fugitive e vários outros. Em É, especial, tu. na verdade, eu tenho o Git Signs, esse outro aqui da esquerda, que é só para mostrar na linha, tipo, para eu conseguir ver o que que eu modifiquei, né? Então, é só para mostrar aqui em tempo real, essa linha foi modificada e aí você precisa incluir ela no próximo commit, por exemplo. É só para esse cenário específico. E aí todo o resto é pelo Fugitive mesmo, de ter a barra lateral e tudo mais e mostrar o git log. Aí são esses dois que eu uso praticamente. Você conhece o NeoGit? Eu acho que eu tinha olhado. Bem é, interessante. Os caras fizeram um fork do Emacs, né? Que a galera utiliza e, aham. assim, bem poderoso, inclusive. Acho que eu cheguei a olhar, mas aí na época, como eu já usava o Fugitive, eu falei, pô, acho que não preciso aprender mais um. Mais alguém? Cuida. Você usa a versão do Neovim que está disponibilizada no Debian, ou você faz um track mais próximo do upstream? Não, normalmente eu uso a que está no Debian mesmo, e aí é por isso que eu não atualizo com frequência a minha configuração, porque eu deixo para atualizar só quando o Debian atualiza, que aí normalmente é uma dor de cabeça a menos. Aí eu decidi fazer essa daqui com a última versão, porque aí já fica pronto com a última versão, mas eu sempre tento usar a versão do testing, né, que é o que eu uso, e aí eu fico acompanhando o testing e é por aí. A primeira parte não é uma pergunta, mas sobre Git, o Lazy Git foi empacotado para o Debian agora, tá no Uhum. Unstable e Test, também é uma ferramenta interessante. A pergunta é, você publica suas configurações em algum lugar? Ah, eu publico, esqueci de falar. Eu tenho no GitLab, peraí, um segundo. Aí, ó, esse link aqui, eu tenho no GitLab essa conta, Sérgio SACJ, e aí eu coloco tudo no my.files. Todos os meus arquivos de configuração ficam ali, e aí fica no ponto .config barra neovim mesmo. É, e aqui tem tudo mesmo que eu faço, eu uso esse repositório para gerenciar as configurações mesmo. Aqui, Sérgio. Obrigado aí pela apresentação aí, mostrou várias coisas legais aí na sua ideia, né? Que não é editor de texto. É, Mas, levando em consideração as várias coisas que você disse aí, por exemplo, é difícil atualizar e manter Uhum. essas coisas. O que que você pensa da gente empacotar esses plugins e disponibilizar via E archive? eu tava pensando nisso daí, aí eu vi que
já teve esforços antes, né? Se eu não me engano, o terceiro já até mexeu com isso daí também, de ficar mexendo com esses plugins. Eu tava olhando um pouco, mas eu acho que eu teria que estudar mais para entender como é que está sendo feito e como é que seriam as coisas. Porque tem vários plugins que eles não são só o plugin por si só, né? Eles dependem de outros binários e aí é muita coisinha. Mas eu acho que seria interessante eu ter, por exemplo, essa que eu uso, que, por exemplo, por 3 anos funcionou, já ter funcionando com as coisas do Debian mesmo. Mas é uma ideia que eu estou pensando, mas nunca fui atrás também. Essa parte de gerenciar plugins, na prática, tinha um troço chamado Vim Add-on Manager que eu cheguei a manter durante um tempo, que você conseguia habilitar e desabilitar os plugins que tivessem instalados no sistema, né? Só que aí, em um certo momento, começou a explodir o número de gerenciadores de plugin de Vim, não sei o quê. Então, acho que o próprio Vim tem eu acho que o NVim, o NeoVim também tem, que é o gerenciador padrão, que é PackAdd, né? Que você Uhum. coloca no lugar certo e só coloca uma linha no VNC e aí funciona. Mas a minha pergunta era o seguinte: você está declarando aí nomes de repositórios Git no GitHub. Em que momento esses repositórios foram baixados? Quando você inicia o Vim, o NeoVim, ele baixa automático? Ou como é que funciona isso aí? Ou tem alguma coisa escondida que você não mostrou? Não, não. Quando eu entro, ele já roda o lazy e tenta instalar esses caras. Algumas configurações já colocam para quando entrar fazer isso. Mas. Peraí, deixa eu digitar aqui. Mas se não. Nossa, ficou horrível, peraí. Mas se não, eu venho manualmente aqui. E aí, por exemplo, se eu quiser que eles façam update, aí eu faço o Shift U aqui. E aí eles já fazem update. Aí normalmente eu uso essa tela aqui mesmo para ir gerenciando. Quando eu faço 2 pontos, lazy, e aí se não instalou alguma coisa automaticamente quando eu entrei, eu entro por isso daqui. Certo. Se eu quiser onar sua máquina, então basta eu tomar controle de um desses repositórios, é isso? É basicamente isso. Tá bom. Sérgio, fiquei interessado, mas eu queria saber algumas coisas antes de eu me aventurar. Entre versões do Debian ou entre versões das extensões, você precisa gastar muito tempo configurando, reconfigurando no caso, né, por mudanças, etc. E, no geral, quanto tempo você gasta para fazer essas alterações para, sei lá, lançar a nova versão do NeoVim? Quanto tempo você demora para atualizar essas configs? E quanto tempo você demorou para gerar essa config aí? Eu sei que se foram vários anos, mas tipo, se eu fosse sentar e tal, quanto tempo demoraria? Para eu fazer essa daqui do zero, eu lembro que eu já tinha muitas como base, né? Aí eu tirei um fim de semana que eu falei, pô, a que eu tô usando agora é muito ruim de eu atualizar, né? Aí eu queria fazer uma que eu entendia desde o começo, aí eu fui passando, tipo, um por um. Aí eu gastei um fim de semana inteiro por causa do LSP, que eu acho que foi a parte difícil. O resto costuma ser muito fácil, né? Mas eu não tô tendo mais problema para atualizar, porque eu fico usando só a versão que está aqui mesmo. Então, só a versão que tem esse commit eu uso. E aí, normalmente a galera faz coisas que só funcionam na última versão, tipo assim, tem uma feature nova que você só consegue usar se tiver naquela versão. E aí, quando atualiza, meio que o que eu já uso, normalmente não deixa de funcionar. Porque eu estou usando aquela versão específica daquele plugin, né? Só se você atualizar o plugin, que aí normalmente dá dor de cabeça. Aí, como eu não fico atualizando eles com frequência, aí eu não tô tendo mais esse problema. Mais alguém? Então eu acho que é isso. Obrigadão aí, pessoal.